Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a formação da Espanha enquanto Estado Nacional. Período esse que vai dar início ali à modernidade e vai ser consolidado a partir de 1492. Mas já irei falar já sobre esse processo. Eu me chamo Isaac Torquato, sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje irei falar um pouco sobre esse momento. Pensar sobre a formação da Espanha enquanto Estado Nacional é pensar também um pouco naquela formação da Espanha de Portugal, que vai culminar ali a partir de 1385. Eu vou fazer um vídeo só específico sobre a formação de Portugal, mas eu irei trazer alguns adentos, né, já que faz parte do mesmo contexto. E estamos falando o quê, né? Da União Ibérica. E o que? União Ibérica, desculpa, da Península Ibérica. União Ibérica já é outra coisa. A Península Ibérica, e que fica ali situada ali mais ou menos no sudoeste da Europa, e uma península seria uma região, né, que ela é banhada por mar, mas é ligada ao continente. Ela era composta antes, né, formada por vários reinos que tinham as suas próprias unidades políticas, administrativas, era totalmente fragmentada. Só que a partir do século XI, né, já vem até um pouquinho antes da Idade Média, né, nós temos o que, né? Vários reinos, né? E também nós tínhamos a expansão a expansão muçulmana. A expansão do muçulmano, que já vem lá desde o século VIII, ele vai se expandindo pela Península Ibérica e vai tomando proporção em várias partes do território. A Península Ibérica ela era composta pelos reinos, né, de Leão, de Castelo, Navarro, Aragão, o Conde de Portugal, que vai gerar lá para frente, né, em 1385, né, Portugal, vindo também nesse processo de expulsão dos muçulmanos. Nós temos também o Conde de Catucali, e entre outros momentos, né? Nós estamos falando de uma região que nós temos entre muçulmano e outros reinos. E aí é nesse contexto que vai surgir a formação da Espanha enquanto Estado Nacional e vai adentrar depois, mais para frente, sobre a expansão marítima. Esse processo é chamado de Guerra de Reconquista, mas já iremos já problematizar esse conceito. Por que nós não utilizamos, nós como historiadores, a Guerra de Reconquista? Porque a palavra reconquista ela já carrega um cunho moral, né? De que como se os reinos católicos fossem deles aqueles territórios. E sabemos que a humanidade ela não é bem feita bem assim, né? E nesse momento, a gente deve sempre criticar esse conceito quando nós falamos sobre a formação da Espanha enquanto Estado Nacional. Só que basicamente a formação da Espanha seria o quê, né? Essa disputa entre esses reinos contra os muçulmanos. Obviamente, né, nós entendemos que existe uma circularidade cultural, conceito esse do historiador Carlos Gilbert. O que significa uma circularidade cultural? Que não era só guerra diariamente, existiam alianças entre esses reinos e os muçulmanos, existiam trocas culturais, existiam também guerras entre eles. Durante séculos, nós não podemos dizer, né, que vai ficar numa forma, né, histórica estática. A história está sempre se modificando. A história ela nos demonstra que é o que, né? Que é o homem em movimento, é a sociedade em movimento. E não dá para guerrear durante muito tempo. Então vai se ocorrer algumas alianças, algumas guerras, e o conceito disso é circularidade cultural. Além disso, a Espanha, observando, né, essa expansão cada vez dos muçulmanos ali na Península Ibérica, nós temos o que, né? Uma união entre dois reinos, como tivemos também lá em Portugal. Mas nós tivemos a união entre dois reinos para formar o Estado espanhol, sendo o reino de Fernando de Aragão, né, do reino de Aragão, e nós temos Isabel como reino de Castelo. Esses reinos eles foram fundamentais para dar início do processo de expansão da Espanha na expulsão dos muçulmanos. E essa unidade territorial
é importante destacar o que, pessoal? Que ela constituía cada um a sua unidade política, cada um a sua cultura, eram territórios totalmente separados. E essa união feita, ela não vai trazer uma hegemonia cultural, não vai trazer uma hegemonia política, econômica e social. E lá para frente, como consequência da formação dos Estados Nacionais, vai gerar para a Espanha diversos processos de movimentos contra essa formação hoje em dia territorial, o que leva como movimento de separação. Mas iremos falar isso posteriormente. Em 1469, já adentrando já a modernidade, nós temos o que, né? O reino, da formação do Reino de Castelo de Aragão, e nós temos a aliança da Igreja Católica. Lembra que a Igreja Católica ela era uma instituição social, né, que vem desde lá, social, política, econômica, que vem desde lá da Idade Média, lá desde a época do Pepino Breve, né, como uma instituição muito forte, ganhando muita força. E aí a instituição, ela tinha como que, né? Ela tinha como interesse também, ali na Península Ibérica, expulsar a fé e a religiosidade do islamismo, os muçulmanos, que iriam o que, né? Expandir a fé cristã. E aí que faz essa aliança. Nós temos essa aliança do Reino de Castelo, o Reino de Aragão, nós temos também, né, a aliança da Igreja Católica. Essas três alianças formam o que? Para a expulsão dos muçulmanos. Além disso, nós tivemos o que, né? Em 1478, como essa união, né, a expansão do Tribunal de Santo Ofício, promulgado pelo Papa Sexto IV, né? Sexto IV, que ele vai criar a Inquisição. A Inquisição ela já existia na Europa, mas ela foi reinaugurada por esse autor e por esse religioso. E o que seria mais ou menos a Inquisição? Seriam formas de punição para perseguir os hereges. E que formas de punições eram essas, né? Eram torturas, e muitas dessas torturas, né, dessas inquisições, ela foi utilizada no processo de colonização aqui no continente americano. A Igreja Católica, ela vai utilizar de certa forma, dessas inquisições, dessas torturas, para buscar, né, entre aspas, né, porque a gente sabe que isso não busca nada, né, os fiéis, para o quê, né? Se você tem uma outra religiosidade, você totalmente entrado nessa ideia da Inquisição. E essa relação, né, ela vai fazer o quê, né? Ela vai aumentar cada vez mais os poderes dos reinos de Castelo, de Aragão, aonde vai se submeter à formação desses estados nacionais. Pensa que nesse processo a Espanha está se constituindo enquanto um Estado nacional e está ganhando cada vez mais força. É a chegada da modernidade e da formação do absolutismo. O que era o absolutismo? O absolutismo era esse rei, né, que vai imperar sobre outros reinos. Obviamente, né, que a gente entende hoje em dia, e a historiografia, ela já entendeu, né, que claro que esses reis eles não eram totalmente absolutos, eles eram limitados. Mas de forma didática a gente entende o que é um pouco sobre esse absolutismo. Em 1492, dando de forma cronológica a sequência da formação da Espanha, né, nós tivemos agora a expulsão totalmente dos muçulmanos, né? Cada vez mais eles iam ganhando os territórios ali. Nós tivemos ali o último território, que era o Reino de Granada, né, sendo expulsos os muçulmanos, e é nesse momento que os historiadores se constituem que a Espanha se forma enquanto Estado nacional. E aí com a conquista de vários e vários territórios que vão adentrando a esse processo. Territórios também na Europa, né, como Nápoles, nós temos Milão, os Países Baixos, inclusive que vai dar ali origem à Holanda. Nós tivemos ali no continente americano, né, como parte do norte e do sul, inclusive é eles que vão reivindicar, né, os tratados, né, mais para frente, que nós temos a bula Intercoetera, o Tratado de Tordesilha, com a chegada do Papa dividindo, né? Inclusive, se uma parte do continente americano fala tudo espanhol, é por conta da colonização espanhola que vem, né, como consequência
da formação da Espanha enquanto Estado nacional. Só que como consequência nós podemos observar que o que, né? Que a Espanha, por ter essa formação por vários e vários reinos, eles não tinham uma unidade política. E por não ter essa unidade política, porque é só a junção dos reinos para o quê? Para a expulsão dos muçulmanos, eles tiveram várias complicações, que mais para frente, né, culminou o que nós conhecemos como o movimento de separação, e tem até hoje vários movimentos separatistas espanhóis durante esse processo. Falar sobre a formação da Espanha enquanto Estado Nacional é importante para nós entendermos um gancho da expansão marítima e comercial que vai adentrar a modernidade e a chegada do colonialismo na América Espanhola, e depois vem a formação da América Portuguesa também, né? Nós temos a Espanha, nós temos Portugal, depois a Espanha, depois vem a Inglaterra, depois vem a França, todos eles adentrando o que nós conhecemos como colonialismo. Espero que tenham entendido, espero que tenham compreendido. Essa foi a aula sobre a formação da Espanha enquanto Estado Nacional.